começando por aqui mais um podcast, mais uma edição especial, né, gente? Que a gente faz essas edições assim, fora assim do nosso horário da segundona, porque a gente traz aqui também momentos especiais e aproveita a oportunidade quem tá passando aqui por Ribeirão Preto, né? Quero agradecer a você, inscrição feita aqui no canal, ou que ouve a gente aí pelas plataformas de áudio. Muito obrigado pela sua audiência. Agradecer também Caneca e Taus RP pela nossa parceria aqui, né? E ó, já vou apresentar o meu convidado aqui de hoje. Fiz um mini currículo, né, de extenso de tudo que é aí, mas ó, nasceu em Curitiba, Paraná, mas iniciou a carreira artística em Ponta Grossa. Hoje tem 52 anos de carreira como ator, também é autor, diretor de teatro brasileiro, aí atua tanta gente em TV, cinema, teatro, seus diversos papéis. E aí, teve influência da sua mãe na carreira, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Estreou na TV no ano de 1974, na Rede Globo, né? Mas voltou aí fortemente nos anos 80, com atuação para valer em tantos trabalhos que se destacou. E está aqui em Ribeirão Preto neste final de semana com a peça. Ops, olha eu enrolando aqui. A última sessão de Freud no Teatro Pedro II, às 21 horas. Estou recebendo aqui Odilon Wagner, seja bem-vindo. Tudo bem, Juliana, obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui. Primeiro nessa cidade que eu adoro, que eu venho sempre que eu tenho um Fica trabalho, eu venho para cartão cá. aqui, né? Tá sempre com algum trabalho, né, Odilon E, aqui. e as pessoas aqui são muito receptivas, né? Agradeço muito você ter me feito esse convite. Não, a gente que agradece você parar um pouquinho a correria, a É, rotina, né? é. E poder falar um pouquinho aqui com a gente, falar um pouco dessa peça que é tão especial, né? Tá desde março, e aí você me confidenciou aqui agora também que ia perguntar, na verdade, mas vai se encerrar aí aqui em Ribeirão Preto, É a né? nossa última Então é a apresentação do ano. última oportunidade do ano aí É, é. de assistir aí esse espetáculo que tá desde março, né? Que Desde estreou lá março, em com São um Paulo. sucesso enorme, graças a Deus, um sucesso assim. Hoje eu não tenho pudor de falar que é o maior sucesso do teatro de prosa no Brasil. Porque eu não falo do maior sucesso, porque tem os musicais, que vão muito bem, mas o teatro de Sim. prosa, né? De Aham. texto, é o maior sucesso e uma surpresa também para todos nós que, quando pensamos na peça, a gente não tinha. Sabíamos que era um bom texto, porque a peça fala. É o encontro do Freud, pai da psicanálise, no gabinete dele. Aliás, o cenário é um espetáculo à Olha, eu já parte. fiquei sabendo aqui nos bastidores, viu, que veio uma carreta É, aí inteira só pro cenário, é, né? é o gabinete, é uma reprodução do gabinete do Freud, todo em madeira, muito bonito, com Aham. os livros, ele era colecionador de arte, então tem centenas de objetos de artes, estátuas, e o cenário é à parte. O Fábio Armatami, um dos maiores cenógrafos brasileiros que fez. E então ele encontra no gabinete dele o Freud, que era ateu, né, militante da causa do ateísmo, né? Ele chama no seu gabinete para conversar com o C.S. Lewis. O Lewis foi um literato, um professor de Oxford, crítico de arte, um homem muito inteligente, que era um ex-ateu que se converteu ao cristianismo racional, da fé raciocinada. E o Freud não se conforma com isso. Ele fala, como é que um homem, segundo palavras dele, com a inteligência dele, pode simplesmente abandonar a verdade por uma mentira insidiosa? Palavras do Freud. E aí eu encontro, mas os dois são muito respeitosos. Eles debatem muito firmemente com as suas convicções, mas são respeitosos. Mas é um debate que fala essencialmente sobre existência ou não de Deus, sentido da vida, passa por sexualidade e tantos outros temas comuns do ser humano, e por isso que transforma a peça numa coisa tão popular, porque primeiro tem muito humor. Freud, todas as pessoas muito especiais, eles são dois gênios do século XX, cada um Uhum. na sua área. As pessoas muito especiais, assim, elas têm sempre muito bom humor. Então, a ironia e o sarcasmo estão o tempo todo correndo entre eles. O público se diverte, dá muita risada. E para o universo tanto das pessoas que se interessam pela religião, filosofia, quanto o pessoal da psicologia, da psicanálise,
é um prato, né? É um bate-papo delicioso. Odilon, a peça estreou em março. Porém, você teve uma preparação para interpretar aí Freud, Ah, né? sem dúvida. Como é que foi isso para você? Primeiro, assim, quando você entendeu, eu vou fazer o papel aí, né? Uma peça com Freud. Como é que você começou a se preparar para interpretar esse personagem, né? Freud é... Bom, Freud não é nem um personagem, mas Freud já é um orixá. Eu digo que ele, não é, porque ele é um meio mitológico, né? Porque todo mundo, de uma forma ou de outra, tem alguma ideia. Você fala para uma pessoa mais, assim, sei lá, que não tem vamos dizer assim, um conhecimento muito desenvolvido, mas você fala Freud, ele fala, Freud explica. Alguma coisa ele sabe do Freud. Então ele é meio mito. E, portanto, você fazer um personagem que é tão conhecido, tão presente na vida das pessoas, né? Aqui no mundo contemporâneo, é muito complexo. E exige, além de uma preparação, vamos dizer assim, de conhecimento da obra, um pouquinho da obra do Freud, você tem que entrar dentro do universo dele. Pois ele era ateu, como eu disse. Eu não sou. Eu sou religioso, Você tinha que eu entender tenho a ali minha como fé. que era a visão dele como ateu, né? Então você tem que entrar nesse universo, você não pode julgar o personagem. E por outro lado, ele era riquíssimo em tantas outras. É uma das pessoas mais influentes do século XX. Então é um mergulho como raras vezes eu tive na minha vida. Primeiro estudar biografia, você tem que estudar, saber conhecer. Para você poder compor ele, você tem que entender o psiquismo daquele homem. Que, para desenvolver, por exemplo, a psicanálise, ele fazia através do autoconhecimento, da autoanálise. Ele usava questões dele mesmo para refletir e propagar suas ideias e daqueles que estavam à sua volta, né? É um homem muito profundo, que passou por ele estava na época da guerra, né? A peça passa em 1939, isso é importante dizer. Né? O Freud já com 83 anos de idade. De fato, o último ano de vida dele. Ele morre com essa idade, né? Mas a peça se passa exatamente no dia 3 de setembro de 1939, ou seja, no início da Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler estava invadindo a Polônia e a Inglaterra declara guerra à Alemanha nazista. É nesse dia que a peça passa ali no gabinete do Freud. Então, para você compor um personagem, você tem que levar não só o personagem Freud, mas a situação que ele estava vivendo. E ele tinha acabado de ser... ele fugiu da Áustria, da onde ele... Viveu, né, a vida toda. Ele viveu, ele era austríaco, né? Em Viena, fugindo já da perseguição nazista. E quando ele vê essa guerra começando novamente, o nazismo adiantando a invasão da Polônia, etc. e tal, então a peça está ambientada ali no gabinete dele, que foi reproduzido como era lá na Áustria, a filha dele montou em Londres. E então, no meio dessa discussão dos dois, falando sobre religião, sobre isso, sobre aquilo, tem rádio que fala dos bombardeios que estão acontecendo, as autoridades mandando notícias. Isso vocês levam também para aquele momento, mesmo que seja dentro, né, do ambiente do Freud ali, mas o que está no entorno, lá fora, o que pode acontecer a qualquer momento, né? O mundo externo interferindo. Isso que deixa, inclusive, a obra mais interessante. Ela não fica tão só diálogo. Fala, um fala, outro fala. Tem ações muito contundentes que acontecem ali, que são muito interessantes. O público fica totalmente ligado, assim. Mas a sua preparação, você levou, por exemplo, quanto tempo? Foram 3 meses. Quer dizer, 3 meses na prática, mas a gente começou... a gente tem esse projeto na mão há mais de 10 anos. Faz 10 anos que a gente quer montar a peça. Só que ela estava com os direitos autorais para outro, depois não veio, a gente não conseguia, até que a gente finalmente conseguiu os direitos autorais dela. E nesse tempo todo, a preparação vem daí. Você estuda, você lê, você tenta se informar o máximo possível e com isso vai fazendo essa viagem interior para entender esse personagem. Quando o personagem está
a preparação de um ator é sempre assim, você começa pela parte teórica, você não começa já pela prática. Porque você, Primeiro principalmente, estuda, né? principalmente quando é personagens como esse, com histórias como essa, né? Você tem que... Então, o nosso trabalho de ensaio teve 3 meses, então a gente começa sempre um trabalho de texto. Então, você trabalha o texto, o que ele quis dizer naquela hora, como foi, e vai na obra dele e tenta ver um correspondente, tentar entender. Quando a coisa ficou clara para a gente, para que linha a gente quer levar o espetáculo, aí começa o ensaio, marca, então vamos fazer aqui, a marca, você vem daqui para lá, começa a levantar, a gente chama levantar, ficar de pé para já começar a realizar. E o que te chamou mais atenção nesse aprofundamento do Freud, por exemplo, em termos da personalidade dele, que você identificou assim como diferente e que você acabou levando aí para dentro da peça? Olha, eu não conhecia quase nada do Freud. Eu achava que eu sabia um pouco, eu não sabia nada. Porque ele é uma personagem, ele tem uma vida tão profunda, tão intensa, e ele ficou muito mais conhecido, na verdade, como um pensador. A sua obra literária, filosófica, é mais reverenciada do que propriamente a psicologia. Aliás, ao contrário, a psicologia, ele era neurologista. Um homem muito culto, muito com uma formação impressionante, mas ele como era muito inovador, tinha ideias muito avançadas para o seu tempo, foi muito combatido. Então, esse Freud que muitas vezes aparece nas séries, por aí as pessoas veem que é um homem mais fechado, mais sisudo, corresponde mais a essa visão das dificuldades que ele teve na vida para conseguir realizar o seu trabalho. Porque ele era um homem interno. Todas as pessoas estudiosas do Freud falam isso. Ele era um homem profundamente interno, ligado à família, muito amoroso, mas ele tinha muitos problemas com a não aceitação dele como médico, como psicanalista, né, dessa nova linha que ele desenvolveu da psicanálise. Não aceitação dele como ser humano, porque ele, como judeu, sendo escorraçado, né, banido do seu próprio país, fugindo do nazismo. Então, ele tinha vamos dizer, essa controvérsia de ser um homem delicado, mais poético, com amor à cultura e à arte, etc. e tal, e, por outro lado, um homem que não conseguia ter o reconhecimento. Então, ele sofria muito com isso. E nesse período da peça, ele já estava doente. Na peça a gente não acentua demais isso, mas ele tinha um câncer na boca, né? Ele fez mais de 30 cirurgias, 30 né? cirurgias. Ele usava uma prótese ele não tinha um palato, o céu da boca, né? Porque ele fumava muito charuto. 20 por dia. Gente, você pode imaginar alguém fumando 20 charutos por dia? Como é que... Meu Deus! E o charuto é fumo puro, né? Aquilo lá não tinha como não ter nada, né, Odilon? Aí ele... Imagina a medicina, na década de 1930, tantas cirurgias, tiveram que tirar o palato dele, porque estava muito comprometido, e ele tinha uma prótese de madeira. Você pode imaginar o que era isso? Nossa. Claro que na peça a gente a gente mostra uma deficiência, tem ali uma questão, na composição do personagem eu fiz a gente foi um exercício que no maxilar você faz uns movimentos, você denota que tem alguma coisa estranha. Mas ele fala normal, porque senão ficaria muito chato, né? Porque ele já mal falava nessa época. Aos 83 anos, ele tinha muita dificuldade. Mas na peça a gente não faz isso, que ficaria chato. Então, veja, que personagem interessante, né? Contraditório, ateu, mas ele, por outro lado, ele tinha essa coisa a morte sempre foi uma coisa que teve muito presente na vida dele. Ele anunciou, quando ele tinha 60 anos, que ele ia morrer. Ele ia morrer quando chegasse aos 60 anos, porque o pai dele morreu aos 60 anos. Aí ele não morreu. Aí ele então falou, passou para 70. Aí ele não morreu. Aí ele passou para os 80. Ele não morreu. Então ele é um personagem muito, muito interessante, muito cheio de mistérios. E não é à toa que ainda hoje, foi
criador da psicanálise, e depois dele, tantos vieram, como o Jung, o Frankl e tantos outros filósofos psicanalistas, e que se desenvolveram em teorias diferentes e importantes, discípulos dele, outros, né, mais à frente, mas, no entanto, ele ainda é a grande referência mundial quando se fala da psicanálise. E assim, Odilon, a peça é sucesso por onde passou, né? E aqui em Ribeirão Preto não vai ser diferente. E eu acredito que dentro desse público, eu imagino que em Ribeirão também, que os psicanalistas com certeza estarão lá no eu vou contar para você assistir. eu vou contar para você uma história engraçada. Nós estávamos em cartaz lá em São Paulo, e aí isso no começo do ano, e aí um dia tem um grupo, acabou a peça, e eu sempre, para quem estiver nos ouvindo, sabe, eu sempre acabo a peça, eu e o Cláudio Fontana, que faz, o meu colega que faz o C.S. Lewis, a gente sai, vai no saguão e atender as pessoas no final, conversar com as pessoas no final, tirar uma foto, enfim, ficamos conversando com as pessoas. Então, acabou uma sessão lá em São Paulo, foi lá no meio do ano, e aí alguém me falou, olha, tem um grupo de pessoas que quer falar com você e tal. Eu falei, beleza, são estudantes de psicologia lá de Ribeirão. Eu falei, que legal. Olha, já se anteciparam. E aí eu fui, era um grupo grande, tinham 20 e tantas pessoas de Ribeirão. E vieram num ônibus ou numa van, uma coisa assim. Maravilha. Aí conversei com eles, tal, e foi muito bacana, estavam muito animados, tal. E daí, então tchau, tal. Aí, vão aí, vocês vão agora comer uma pizza, vão ficar em São Paulo final de semana, era uma sexta-feira, um sábado, não lembro, mas era final de semana. Ele falou assim, não, nós estamos voltando para Ribeirão. Eu falei, como é que é? Vocês vieram de Ribeirão para assistir uma peça, estão voltando para Ribeirão agora, imediatamente, são 3 horas e meia, quase 4 horas de viagem, né? E aquilo para mim foi tão revelador, porque eu falei, olha como o Freud, ele movimenta, né? ele provoca e aconteceu isso com Ribeirão, aconteceu com Taubaté, outras cidades do interior que vinham ônibus e voltavam imediatamente de volta. Agora, Ribeirão me chamou a atenção pela distância, porque é duro, né, se pegar 4 horas de estrada. Porque geralmente quando a gente vai para São Paulo no final de semana, a gente já emenda, né? Claro. Óbvio que assim, a gente vai, a primeira coisa que a gente faz, o que está passando em São Paulo de teatro? Ou então, se tem um muito legal, já vai para assistir, mas show, você já sai para jantar, coisa. já fica, né? É um programa, né? Mas isso me deixou muito impactado para saber como as pessoas... Isso aconteceu durante a temporada toda, grupos que vinham grandes de fora. Devo dizer a vocês que estão nos ouvindo que procurem rapidamente os ingressos lá na Mega Bilheteria, porque as vendas estão bem adiantadas. Graças a Deus a procura é bem grande. E esse público, qual foi o que você teve de receptividade, de opinião com relação à peça, com relação ao personagem? Bom, eu sou... É difícil para eu Porque imagina falar, assim, ó, você pensa que é um público ali, cultural, que já está indo pela peça, mas também tem algo a mais de ser da área e de estudar Freud profundamente, né? Primeiro assim, a peça não é só para essa bolha dos psicanalistas, dos psicólogos. Acho que é o contrário, né? Ou de um público mais... Pensa, mas Freud, uma coisa muito intelectual. Não. O grande valor dessa peça é que ela é feita, é um texto americano, que teve na Broadway. E os autores americanos, o Marc Saint-Germain, que escreveu esse texto, mas os autores americanos, eles são muito bons de escrever para público. Eles não ficam escrevendo para bolhas. Se a peça fosse muito intelectualizada demais, eu mesmo não conheço muito do Freud. Seria difícil. Então, o que se vê em cena? É a história de 2 homens que conversam, 2 homens inteligentes, mordazes, irônicos, mas que conversam sobre questões da vida. Então, qualquer ser humano que chegue e sente lá na peça e nunca tenha ouvido falar de Freud e nunca tenha ouvido falar de C.S. Lewis... Tá tudo certo. Não tem a menor... Porque eles vão entender tudo o que está acontecendo lá. E isso que é uma obra bem escrita. Você convida as pessoas através do que está acontecendo. Você convence ou traz ideias, reflexões sobre aquilo que está acontecendo ali na hora. Claro que
as pessoas da área da psicologia identificam os caminhos, as ideias, as questões na hora ali, né? As ideias do Freud e mesmo do Lewis. O Lewis é um personagem também muito estudado por todas as correntes religiosas cristãs, porque ele foi um dos maiores defensores da fé cristã naquele período de 1930 e tantos, na época da guerra. Aliás, o autor só colocou os dois juntos por isso, porque um era o militante contra a religião e o outro era o maior defensor. Ele fazia palestras e discursos, o Lewis, na época da guerra, para milhares de pessoas, mas milhares mesmo. Era um grande orador, etc. e tal. Então, todas as denominações cristãs, seja evangélica, católica, protestante, todos eles estudam profundamente a obra do Lewis também. Então, a gente consegue atrair um público bem variado. E a peça é muito humana, é muito pé no chão, assim. A minha satisfação, Juliana, eu digo para vocês, assim, me perguntaram outro dia, essa é a peça da tua vida? Ou o personagem da tua vida? E a gente sempre fala, não, personagem tem vários, ator tem vários. Aí eu parei para pensar, falei, não, é assim, é um Você personagem. considera... Até hoje. Porque eu tenho 52 anos de carreira. Eu nunca tive um personagem e uma peça que tivesse um impacto como essa. Em 52 anos, eu nunca tive isso. Então, para pensar, sim, claro, é o personagem da minha vida até então. E para 2024 a peça segue também para outras regiões, também retornando aos teatros. A gente vai começar com 23 primeiro. 23, gente, eu tô pulando. Mas, isso é reflexo da pandemia, viu? A gente troca, antecipa anos. Mas, não, Juliana, é claro, gente. Não vou pular 2023, pelo amor de Deus. Mas você não está errada, não. Nós já temos o nosso ano praticamente 23 inteirinho já determinado. Já. São Paulo, a gente volta a cartaz em São Paulo agora no começo do ano. Depois temos outras cidades pelo estado de São Paulo. Depois vamos para o Nordeste, Centro-Oeste, aí para o segundo semestre. E 24, eu tenho absoluta certeza que estaremos de volta. Porque quando uma peça dessa pega e vai assim, ela fica 3, 4 anos em cartaz. Tranquilamente, né, Odilon? Odilon, você tem uma frase sua da cultura, falar um pouquinho agora de você nesses 52 anos aí, né? Que eu até anotei e falei, eu quero falar aqui, que nós precisamos de arte para viver, assim como precisamos do alimento para sobreviver. Exato. Ou seja, são 52 anos nessa classe artística, né? Defendendo esse papel da cultura e levando o quanto é importante todo esse cenário, essa atuação e passando de tudo um pouquinho, né? A gente está falando aí de TV, de teatro, de cinema, de várias defesas, né, da classe, que você está sempre presente, né? Não, sem dúvida. Eu considero que a cultura, nós não temos saída no nosso país se não for através da cultura e da educação. Cultura e educação. Porque senão a gente é que nem cachorro, fica correndo atrás do rabo. A gente só vai conseguir desenvolver o país do ponto de vista social, econômico, nos aspectos maiores de uma nação, quanto mais educação tiver esse povo, quanto mais cultura. Por que a cultura? Porque a cultura é o reflexo da identidade de um povo, né? As pessoas muitas vezes falam a cultura, que a cultura é teatro, a cultura é música erudita. Não. A cultura é aquilo que nós vivemos são os valores que a gente vive no nosso cotidiano, os valores regionais, os valores familiares. A cultura traz a possibilidade, a arte traz a possibilidade do conhecimento, e o conhecimento nos liberta das amarras. A arte traz para a gente a identidade como nação, como povo, né? O Freud tem uma frase sobre a arte que é maravilhosa. Ele era um apaixonado pela arte. Eu só descobri também depois de estudar a peça. Ele dizia assim, que aonde quer que a psicanálise chegue, os poetas já chegaram antes.
Olha que coisa bonita. E por isso ele era um colecionador de arte. E o cenário mostra muito isso, né, como eu falei há pouco. Porque ele sabia da importância, porque a arte nada mais é do que um reflexo, a arte reflete a sociedade. Nossa missão como artistas, seja no teatro, no cinema, na música, nas artes plásticas, no design, na moda, tudo isso é arte, né? tudo isso é cultura criativa. Né? Ela reflete a realidade de um povo, de uma nação. Então, é fundamental para o cidadão ter aquele sentimento de pertencimento. Ele sabe aonde ele pertence. Aqui agrupamento, aqui nação, aqui povo. Então, isso traz um aprendizado muito grande. E a educação, não precisa falar mais nada, né? Um povo educado no sentido formal, evidentemente, nós estamos falando aqui da educação formal, é o que leva uma nação para se desenvolver economicamente. E eu sempre cito, né, a Coreia do Norte, né, que foi um país destroçado pela guerra e hoje uma das nações mais ricas do mundo, com uma capacidade de produção industrial, intelectual, tecnológica do mundo, porque eles decidiram lá atrás que o foco número 1 daquela nação era educação, formar as gerações. E essa sua trajetória na parte cultural, artística, quando você começou lá atrás, na verdade, você primeiro teve um pouco da influência da sua mãe, que você disse que ela era amadora. Ela fazia teatro amador, né? Teatro amador mesmo. Quando era jovem, né? Uma Quando coisa era mais, jovem. não era profissional, Não, assim, não, vamos não. dizer. Era como hobby, gostava. Exatamente. Quando ela era jovem, ela nem era minha mãe ainda. Mas você teve essa história, né? Sim, eu morava no interior do Paraná, em Ponta Grossa, e eu sempre via minha mãe muito ligada a tudo que tinha de espetáculos, ela ia ver. Eu fui ver. E ela te levava também. Me levava, né? e lá não tinha muito teatro. Mas eu lembro do primeiro espetáculo que eu vi na minha vida. Eu devia ter, sei lá, estou chutando aqui, 8, 7, 8, 9, 8 ou 9, por aí. Fomos ao Cine Ópera, porque tinha um grande espetáculo que era chamado Eu Sou o Espetáculo. Os mais velhos, como eu, vão lembrar, José de Vasconcelos. José de Vasconcelos foi o primeiro artista brasileiro a fazer stand-up. Ele fazia stand-up. O Veiga lembra. Veiga tá lembrando, né, Veiga? Stand-up, sim. O que era o José Vasconcelos? Ele era um humorista que fazia shows. O maior sucesso do Brasil, ele fazia shows sozinho no palco. E esse foi o primeiro espetáculo que eu vi na minha vida. Só que ele era um gênio, né? Eu depois comprava os LPs dele, ele vendia LPs com a gravação dos shows. Era um sucesso estrondoso. Mas aí minha mãe levava para Curitiba para a gente ver outras peças e tal. E ela sempre dançava. Minha tia era professora de dança. Então, sabe, muito a coisa da música, da dança, muito presente na vida. Envolvida na sua vida, né? Mais tarde que eu vinha, claro. Isso que eu ia te falar. Inclusive, mas aí você cresceu nisso, mas você pensou em fazer arquitetura, né? Arquitetura, eu nunca pensei em fazer teatro. Eu estava fazendo cursinho para entrar para a faculdade e escolhi arquitetura porque é aquela história, né? Você chega para um jovem de 16, 17 anos e fala, o que você vai ser pro resto da vida? É cruel isso, né? Então eu não sabia muito bem o que fazer, eu escolhi arquitetura, que era o mais próximo que eu imaginava. Assim. Mas já no meio do processo aí do vestibular, eu já estava começando a ensaiar no grupo universitário, na PUC, lá em São Paulo. E aí abandonei nem acabei de fazer o vestibular, não prestei mais no final. E aí eu já estava fazendo, e aí não parei nunca mais. Eu tinha 16 para 17 anos. E então, sim, a influência da mãe foi muito grande. Na apresentação, você falou que eu comecei a fazer teatro em Ponta Grossa, a carreira, mas não. Lá eu me mudei jovem para adolescente para São Paulo. Foi em São Paulo que eu comecei a fazer. Então não foi em Ponta Grossa. Não, foi em São Paulo. Lá foi essas experiências primeiras que, depois de adulto, mas eu comecei a... Mas você não chegou a fazer nenhuma participação? Não, lá não. E eu fazia na escola, sim. Bom, já que você tocou no assunto, é interessante.
Eu fui anos mais tarde, alguns anos atrás, eu fui para Ponta Grossa, homenageado lá pela Secretaria de Cultura, me deram um prêmio tal, de personalidade cultural, filho da cidade e tal, não sei o quê. Apesar de eu ser curitibano, mas a minha vida toda, a infância, morei em Ponta Grossa. E na plateia estava minha professora do pré, Dona Isaura Garcia Volochati. Quando eu olhei para a Dona Isaura, me caiu uma ficha que as primeiras noções de dramatização foi ela que me passou naquela época chamava, acho que era primário, né? Primeira, agora eu já nem sei como é que chama. Fundamental. Agora é fundamental. E a Dona Isaura dava aula de história, de geografia com dramatização. Eu estou falando de, portanto, há 60 anos atrás, 60 e tantos anos atrás. Ela hoje já morreu, evidentemente, mas ela tem escolas com o nome dela, ela teve um instituto grande, uma mulher reverenciada. Grandes pessoas, inclusive economistas do Paraná, estudaram com a Dona Isaura. Mas eu estudei num período que ela tinha aquela escolinha pequenininha ali na frente da feira. As crianças saíam para buscar pastel na feira, sabe? Não tinha grandes preocupações. E ela fazia aula com dramatização. Você é o Pedro Alves Cabral, você é a Índia Bartira, você é não sei o quê. E aí, quando eu vi Dona Isaura na plateia, me cai essa ficha que as primeiras atividades de dramatização que eu fiz na vida foram, olha que mulher avançada. Há 60 e tantos anos atrás, fazendo dramatização. Veja como a educação é importante. Como uma formação pode modificar a vida dos alunos, né? E aí me caiu a ficha que talvez ela tenha sido a primeira pessoa, fora a influência materna, sem dúvida, a primeira pessoa que plantou ali essa sementinha. E aí eu falei isso na plateia aquela hora, foi muito emocionante, eu encontrando com Dona Isaura depois de muitos anos que eu não a via. Mas é isso, eu acho que... veja a importância que os professores têm na vida da gente, né? Como eles podem influenciar. E por isso eu fiquei muito feliz também quando os professores de psicologia hoje, lá de São Paulo, durante a temporada, a gente vendo eles mandando seus alunos irem assistir a peça e fazer um trabalho sobre. Mas não porque era somente, claro, o mote inicial, Freud. Mas a grande surpresa que eu tive é que tantos alunos de psicologia que foram assistir a gente e muitos diziam que nunca tinham entrado num teatro. Olha só. Olha que coisa surpreendente. Você vê, portanto, estudantes universitários que estudam a psicologia, os arquétipos dos biotipos, os tipos de personalidades que existem no mundo. E o teatro é todo baseado... Todo o estudo dos arquétipos de personagens vem da encenação, né? São traduzidas pela encenação shakespeariana, de todo o teatro grego, etc. e tal, blá. Nunca tinham entrado no teatro. Muitos, não são poucos, não. Então você veja como é importante a gente ter a possibilidade de se conectar com essas pessoas. Criar um momento ali deles irem para o teatro, né? Terem acesso. E valorizar a iniciativa desses professores. Para mim, professor é a profissão mais... se a gente tivesse que deixar... Só tem uma profissão agora no mundo, não pode ter duas, teria que ser os professores. E que hoje se perdeu muito, né, Odilon? Tanto a gente fala do ensino primário, como também até mesmo nas próprias faculdades, né? Eu acho que o que era antigamente, hoje não é mais a mesma coisa, né? Mas a gente tem que resgatar isso, né? Sim. Tem que valorizar esses professores. A gente, nas nossas produções, a gente costuma sempre fazer promoções especiais para professores, porque muitas vezes eles mesmos, né, não tendo condições, não conseguem ter acesso às atividades culturais também, né? Então, eu acho que o professor é aquele que forma inclusive novas plateias do futuro, né? Então, nós temos que valorizar muito. E aí, quando você foi para São Paulo, o seu primeiro trabalho foi quando você estreou na Rede Globo, que foi Super Emanuela, né? Super Emanuela. Que, inclusive, você faz uma avaliação muito negativa do seu papel.
Mas assim, nessa novela. porque você vai começar a trabalhar. Bom, foi meu primeiro trabalho na televisão, É, mas eu já estava trabalhando no teatro. já, né? Ah, sim, eu comecei no teatro justamente na década de 1970. Foi 74, né? A novela foi em 74. 70 eu comecei, fiz vários espetáculos, aí depois, amador, depois me profissionalizei, já era um ano depois, 71 eu já estava no teatro profissional, foi muito rápida a passagem. Em 74 eu estava fazendo um espetáculo do Chico Buarque, que foi proibido na época pela censura, era o Calabar. Vocês chegaram, inclusive, a ficar tudo pronto, mas não foi autorizado, É, né? exatamente isso. Estava fazendo o espetáculo, Bete Faria fazia, um monte de atores importantes na época, eu estava começando, né? Eu estava em começo de carreira. E aí o Daniel Filho veio assistir, ele era casado com a Bete Faria naquela época, e aí assistindo o ensaio, falou, poxa vida, aquele desastre da censura, proibir aquele espetáculo, uma despesa aí, um prejuízo brutal para Fernando Torres, marido da Fernanda Montenegro, que produzia. E aí ele convida, precisamos levar novas caras para a televisão. Aí eu fui uma das que ele levou, mas eu não tinha experiência nenhuma, foi um desastre, né? Não Mas aconteceu você nada. não pensava em TV ou não? Não, Era mais teatro não. mesmo. É porque naquela época a TV não tinha essa força que tem hoje. Não tinha. É claro, já eram as novelas, era branco e preto, não era colorida ainda, em 74. Mas já era pioneira, né? Assim, a Globo era... Sim, a sempre Globo já foi, né? estava. Tinha novela colorida, novela das 8, mas essa que era das 7 Essa era era branco e branca preto. Elas foram ganhando upgrade aos poucos. Mas, claro, como eu não conhecia esse universo, eu não sabia como lidar com as câmeras, com nada. Então, fui lá, fiz, foi normal, tá, mas aconteceu nada. Voltei para São Paulo, aí continuei fazendo teatro, aí só em 82. Aí eu já com 12, 13 anos de carreira, um pouco mais maduro, o Walter Avancini foi ver um espetáculo meu que também era um sucesso estrondoso na época, chamava-se Filhos do Silêncio, que eu fazia com a Irene Ravache. E o Avancini aí ficou enlouquecido e me convidou novamente para voltar à televisão. E aí eu não parei mais. Eu me reencontrei com a televisão. São muitas novelas, né? E a gente resgatou algumas aqui, né? Então a gente está falando aí de Corpo a Corpo, Selva de Pedra, Carmen Explode Coração, Por Amor, Chiquinha Gonzaga, Cobras e Lagartos, Caminho das Índias, que inclusive eu assisto no Viva. Tá reprisando agora. 11 horas da noite, é muito bom. Tá reprisando agora. Tá reprisando agora. Verdade. Segundo o Sol e também temporadas aí de Malhação, né? É. De toda a sua trajetória na TV, qual que é o personagem, assim, que te marcou? Que você tem um carinho especial e que marcou mesmo, assim, pra você, né? Como ator. Tem alguns personagens bacanas, mas assim, eu destacaria um que as pessoas talvez nem lembrem mais, mas foi uma minissérie, O Tempo e o Vento, dirigida pelo Paulo José. Maravilhosa, eu Foi um assisti dos inteira. trabalhos mais... Só não coloquei ela aqui, ó. Foi porque a gente fez novelas, uma minissérie. Foi uma dos trabalhos mais assim, gratificantes que eu fiz. Mas, voltando para aqui, para as novelas, Por Amor foi uma novela que, até hoje, ela tem uma repercussão extraordinária. Porque ela era a primeira vez que colocava uma personagem bissexual, era um homem casado, né, com filhos, uma família harmoniosa, viviam bem, mas ele também passa a se interessar, a se apaixonar por um outro homem. E essa era uma discussão que naquela época era porque assim, normalmente a homossexualidade era mostrada sempre de uma forma caricatural, sempre com caricatura do gay. E isso eu nunca aceitei, eu não gosto de caricaturas de modo geral. E quando me convidaram, como era o Manuel Carlos, eu logo imaginei que teria bom gosto em fazer as coisas naturalmente. E ele falou, não, a ideia é a gente debater esse assunto. A pergunta é, um homem pode se apaixonar por outro homem? Não adianta a gente gostar, dizer eu gosto, não gosto, eu quero, não quero. Mas pode. E se a realidade existe, a gente tem que aceitar.
Não cabe a gente julgar, né? A gente simplesmente tem que aceitar a realidade como ela é. E então fiz esse personagem, foi muito polêmico na época e até hoje traz uma repercussão muito grande. Caminho das Índias foi outro personagem, esse que está passando agora. Foi outro personagem muito potente também, porque eu fazia ali o Mike, que era um personagem que ele era meio golpista, né? Ele dava golpes em mulheres, junto com a outra personagem esqueço o nome do outro personagem. Mas enfim, eram dois golpistas, ela dando golpes nos homens e eu dando golpes nas mulheres. Mas ele dava um golpe com mais classe, vamos dizer assim, né? E isso foi muito marcante para mim, porque na época me marcou muito. Primeiro foi uma novela muito bem escrita. A Glória Pérez é uma fera, né? Mas me marcou muito também porque a quantidade de assédio que eu tive de mulheres naquele período foi uma coisa impressionante. Com esse personagem que explorava mulheres. E aquilo me deu meio que um nó na cabeça, que eu falei assim, mas como? O cara é um bandido. E aí... E assédio como, Odilon, assim, nas ruas? De cantadas, de pessoas. Chegavam assim explicitamente mesmo. E que não é uma coisa... Sim, sempre tem. Com artista sempre tem um pouco. Mas com esse personagem, eu falei, mas ele era bandido. Mas aí vem o termo amor bandido. Que isso me chamou muita atenção, né? Como é que uma pessoa que faz tão mal a uma mulher e tinha tantas mulheres se aproximando de mim por conta, claro, da fantasia deste personagem. Porque na novela ele é charmosíssimo, né? Sabia usar ali usava né? de todos os truques possíveis. Para conquista e tudo mais. E onde elas acabaram... Então, esse personagem também me chamou muita atenção. Segundo o Sol também foi um personagem muito forte, né? Porque Dr. Severo, ele era casado, mas ele tinha um filho com a empregada doméstica dele, que ele nunca assumiu. Quantas histórias como essa não existem no nosso Brasil, Juliana? Muitas. E então essas revelações, aí foi muito bonito porque o autor faz no final ele reconhecer e ficar com ela, inclusive adotar ela como a sua verdadeira mulher, não? Foi muito gratificante isso. Na sua parte artística também, em 2021 a gente viu você dançando, né, Odilon? Você viu aquela vergonha? Meu Deus do céu. Me fala, você com a dança, sempre gostou ou não? Você decidiu se aventurar ali e falar, eu vou, vamos ver o que vai acontecer. Não, eu gosto. Foi a Super Dança dos Famosos lá, né? Que era do programa Domingão do Faustão. Eu fiz 2 vezes a Dança Famosa. Eu fiz em 2011 e depois 2021. Essa eu não lembro. 2011 você fez também. 2011 eu fui para a semifinal, fui para a final. Olha. Na verdade, fui para a final. Eu era o mais velho da turma e eu, Nelson... ai, meu Deus, deu agora o nome, meu colega humorista. O Nelson foi para a final também comigo olha, desculpa, a gente nessa idade a gente já começa a perder os nomes todos. Aí tinha um outro ator jovem que foi o que ganhou, inclusive, no final. Mas, enfim, quando eles me convidaram... Depois eu vou corrigir o horário da sessão, né? Você viu que eu falei às 21h19? Eu ia te corrigir. Olha só, mas a gente vai repassar tudo aqui no final de novo. Vamos deixar link também, que aí o pessoal não tem como... A última sessão de Freud, sábado, dia 5, às 19 horas, gente. Não é às 21, não. Isso. Mas, enfim. Quando me chamaram para fazer a primeira vez, o Faustão me chamou, eu falei, pelo amor de Deus, pagar mico lá na televisão, não vou fazer isso. Tal. Aí eu parei para pensar, falei, não, peraí, é um dos programas mais populares da televisão brasileira. O que um artista precisa, se não também ter uma boa exposição e mostrar ele como ele é, não um personagem?
e lá é o Odilon, lá é o Carmo Della Vecchia, lá é cada um de nós, não tem personagem. E aí eu topei, foi ótimo, fui para a final, e aí não ganhei, fiquei ali. Aí na final fiquei em terceiro lugar, Nelson em segundo e o outro ator que ganhou. Quando chegou agora em 21, o Fausto ia fazer a última grande Dança dos Famosos, e que chamou todos os finalistas, ou aqueles que mais se destacaram nos finalistas. E aí me convidou novamente. E aí eu fui, já com uma certa interrogação, uma pulguinha atrás da orelha. Porque 10 anos depois, né, da sua menina, participação. com a minha idade já não dá mais, né? Então, mas eu falei, não, o Fausto é uma pessoa tão querida. Eu falei, bom, era uma homenagem, ele ia sair da Globo, etc e tal, papapá. Eu falei, não, vamos lá. E aí fui, mas foi difícil. Aí, inclusive, me machuquei, né? Eu tava lá no meio do programa e eu rompi o tendão de Aquiles. Aí não conseguia mais, aí tive que sair. Nossa. Mas foi muito bom, é muito divertido, é um programa divertido, o público adora. E dançar é muito bom, né? Dançar é muito bom. Eu acho que é uma das grandes terapias da vida. Eu recomendo profundamente a todo mundo. E dança de salão, então, ela é fascinante, porque ela exige concentração, você vai desenvolvendo coordenação, e, ao mesmo tempo, a alegria, né? Porque ela te entusiasma, você dança não somente com o teu parceiro ou tua parceira, mas você pode ter um parceiro ou uma parceira da dança, especificamente para a dança. É muito comum isso. E é muito divertido, o universo da dança é muito divertido, um alto astral, e faz um bem para a saúde mental que você não imagina. E Odilon, você também como produtor teatral e também toda a parte de direção e tudo mais, você tá com a Golondrina, né? Em cartaz. E eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, também da sua atuação nessa parte de estar por trás do palco, assim, né? Vamos dizer. A gente tem uma companhia já há muitos anos. Eu produzo desde cedo, muito cedo. Eu acredito que logo que eu comecei no teatro universitário, ali a gente já aprendeu a gente que mesmo que se produzia. E com 18, 19 anos, eu entendi que se eu não me produzisse, eu não teria trabalho para fazer. Então, eu só produzo para trabalhar. No início era isso, né? Então, eu sempre produzi. E a minha carreira como produtor se desenvolveu. A gente foi, ao longo do tempo, fazendo grandes espetáculos muito importantes. Viemos para cá, para Ribeirão, já com vários deles. E a Golondrina é um espetáculo. Essas são as duas produções que nós temos atualmente em cartaz. A Golondrina é um texto premiadíssimo espanhol que fala da homofobia, da dificuldade das pessoas aceitarem. E ela ia vir para Ribeirão, né? Acabou não tendo, porque dois, na época de quando ia ser o momento, foram diagnosticados com Covid, né? Exatamente. E aí teve que ser... A gente estava no período da pós-Covid, assim, né? Mas não tinha acabado ainda. Já estava começando a circular quando duas pessoas da nossa equipe pegaram Covid. Nós tivemos que cancelar. Mas nós vamos remarcar. Se Deus quiser, vamos remarcar. É um espetáculo potentíssimo. Ele foi feito na Espanha pela Carmen Maura, que é uma maior atriz do teatro, cinema espanhol, premiadíssima. Aqui quem fez foi a Tânia Bondezan, que também foi premiada com o Prêmio Shell de melhor atriz do ano com esse espetáculo. E ele trata desse tema da homofobia, a história de uma mãe que é uma história real, né, que perde um filho num ataque homofóbico. Você deve lembrar, em 2016 teve um ataque homofóbico em Miami, no bar Pulse, que era um bar gay, e um terrorista entra lá, muçulmano, radical, entra lá e metralha, quase 50 pessoas foram mortas lá. Não todas gays, porque lá tinham amigos, familiares, outras pessoas, né? E foi uma coisa muito terrível, assim. E esse autor espanhol, muito impactado com a história de uma mãe que perde um filho lá naquele episódio, ele escreve essa história. Ela é uma professora de música,
Na peça não acontece nada, já é passado esse atentado, né? Ela é uma professora de música e perdeu o filho lá no episódio lá atrás. E ela recebe um jovem que vem fazer aula de música com ela. Eles cantam, o ator canta muito bem, ela toca piano em cena. É muito interessante, muito bonita a peça, divertida em determinados momentos. Depois ela fica um pouco mais dramática. Mas esse aluno que vem fazer aula de música com ela é um sobrevivente daquele episódio, daquele evento. Ele estava lá naquele dia. E a história dos dois começam a se entrelaçar de uma maneira tão emocionante, tão profunda, que muitas vezes é difícil não chorar. Não de tristeza, mas de emoção. Porque, mais uma vez, eu sempre escolho peças que falem das emoções humanas, das questões que nos levam a entender o que nós estamos fazendo aqui, por que a gente é assim como é, por que a gente não pode enxergar o mundo de uma outra maneira, quem sabe adaptar a nossa visão a uma outra forma, desenvolver a nossa sensibilidade, portanto. E então a peça é extremamente emocionante. Aliás, acredito que é uma das peças mais emocionantes que eu já produzi até hoje, que já participei até hoje. É encantadora. E a gente está em cartaz com ela até hoje. Agora mesmo com Freud, nós viajamos, Freud e Golondrina juntos, fomos para o sul, depois fomos para Recife, João Pessoa, fizemos uma carreata de peças andando juntas. Bacana. Odilon, então vamos só reforçar neste sábado, às 19 horas, viu, gente? Corrigindo, no Teatro Pedro II. Que, aliás, é um dos teatros mais lindos deste país ou do mundo. Outro dia eu lembrei daquele teto maravilhoso de luzes, feito pela Tomi Otaki. O lustre maravilhoso lustre. Também. Eu não chamo de lustre, aquilo é uma escultura. Aquilo é uma escultura. Toda vez que vai ter a manutenção dele é um episódio assim que a gente fala, porque é demais quando aquilo desce, e não só, né, a parte do teto também, o desenho, tudo. Vocês não têm ideia, do que estar no palco. E quando a peça acaba no final, que acende as luzes e você vê aquilo, aqui é de uma emoção que você não tem ideia. Eu fico muito grato de poder, primeiro num teatro com tantas histórias, né? Aquele palco, tantos artistas importantes já passaram, né? Por lá, né? Eu me sinto muito honrado. Então, a última sessão de Freud, gente, neste sábado, 5 de novembro, às 19 horas. Ingressos aí na megabilheteria.com ou na bilheteria do teatro também. Para a gente encerrar nosso podcast, eu separei algumas frases aqui de Freud. E eu vou escolher uma para você me falar sobre a sua visão. Vamos ver se eu tenho condições, né? Olha só. Existem duas maneiras de ser feliz nesta vida. Uma é fazer-se de idiota e a outra é sê-lo. Esse é o humor freudiano. É exatamente isso que vocês vão ver na peça. Ele tem tiradas na peça que são impagáveis. As pessoas, eu estou falando sério, não é? As pessoas gargalham com ele. Pelo humor, é humor ferino. Olha essa frase. Então, são duas maneiras de pessoas serem felizes. Ou elas serem idiotas ou se fazerem de idiotas. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes não adianta você lutar contra o imponderável, você lutar contra a ignorância. O Einstein tem outra frase que eu acho que vai muito na direção dessa. Outro gênio do século XX também, ele diz só tem duas coisas infinitas: o universo e a ignorância humana. É isso, né? A gente, se você me permite, a gente vê esse momento de polarização nosso, o país todo brigando, eu considero isso uma ignorância. Falta de capacidade de... Eu não estou defendendo nem um lado, nem o outro, viu? Nem um lado, nem o outro. Mas não é possível que dois seres humanos não consigam conversar. Manter as suas posições. Olha, o Freud, essa peça, o Freud tem até uma coisa interessante, porque é isso, eles são completamente diferentes, mas eu acho que uma das coisas que mais nos encantaram na peça é isso. Eles se enfrentam firmemente, defendem as suas posições. Quem vai assistir à peça e é ateu, não vai sair crente.
Quem for a peça crente não vai sair ateu, mas algumas reflexõezinhas vai trazer. Em Dos dois lados. algumas coisas, entre o ateu e o crente, tem uma série de outras questões que a gente pode... Tem um meio termo ali que você pode pensar. A gente sempre fez debates com a peça, por exemplo, lá em São Paulo, com psicanalistas e religiosos. Eu não tive um religioso que a gente colocou no palco. Já teve padre, pastor, já teve rabino. A gente cada vez leva uma pessoa diferente. Não teve um religioso até hoje que não disse que já tem aqui... A dúvida faz parte da fé. A fé cega não é fé, é ignorância. A dúvida sobre se é a existência ou não de Deus, para onde nós vamos, então, faz parte. E, inclusive, Os questionamentos, questionamento. né? E o Lewis coloca isso na peça. Ele fala, a fé para mim cada hora a minha crença em Deus muda, mas eu persisto nessa busca, portanto eu alimento a minha fé. É muito bonito isso, né? E por outro lado, a psicanálise também, os psicanalistas falam, a gente não sabe tudo, a gente sabe uma parte. Ninguém é dono da verdade de nada. Sempre evoluindo e aprendendo. Então eu acho que o que a peça nos agradou muito foi isso. São dois homens que têm posições firmes, mas que têm o diálogo firme, mas respeitoso. Isso hoje em dia eu acho talvez uma lição muito importante para nós brasileiros. Exato. Dilon Wagner, obrigada pela sua participação aqui no podcast. Vamos assistir a peça. Estou ansiosa para que bom. Estar lá neste sábado e acompanhar aí de perto tudo que a gente já teve um pouquinho de spoiler aqui, já antecipou um pouco, contou um pouquinho como é que vai ser, agora tem que ser o presencial. Exatamente. Olha, muito obrigado, Juliana, por estar aqui. É uma honra estar aqui. Agradeço a você e convido todos os teus ouvintes aí do podcast que venham ver. Eu garanto que vocês vão ter uma noite bastante agradável. Estaremos lá. Essa caneca é um presente para você, quem participa, a gente entrega de recordação. Então, eu já hoje, nesse final de semana, eu sempre tomo um chá à noite lá no teatro. Essa vai ser a partir de agora. A caneca já tem. A minha caneca eu vou carregar comigo por onde for agora. Obrigada, Dilon. Obrigado a você. Até mais. Pessoal, e terminamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.